Então, quem é o Cássio, né? Essa pergunta acho que é difícil definir isso. Hoje eu sou o Cássio, biólogo, mas no fundo eu acho que eu sou um apaixonado pelo mundo aquático. Mas acho que se eu tiver definir assim, com curtas palavras, eu sou um cara apaixonado por desafios. Essa paixão que eu tenho hoje, por entender o aquarismo e o corpo aquático e os peixes, eu tive que voltar na minha infância. E eu acho que meu primeiro contato com os peixes foi quando a gente ia para o clube com a família e no lago do clube tinha os peixes que ficavam na beira do lago e a gente ia lá passear, ver, e eu ficava entretido e super curioso de ver aqueles peixinhos na beira. E a gente pegava, selecionava, brincava com o copinho, e aí quando a gente colocava num copinho transparente, dava para ver que eles tinham cores. Então, de pequeno eu já começava a perceber. Um é mais vermelho, outro é alaranjado, um pouco de amarelo. Qual que será que é o macho, qual que é a fêmea? Então essa era a curiosidade. Olhar, ver, pegar, soltar. Até que foi tão frequente a saída aos finais de semana para o clube, não lembro se fui eu, a iniciativa do meu pai. Vamos dar um aquário para esse moleque que ele tá doido aqui com os peixes. Eu acho que meu primeiro aquário surgiu aí. E aí a minha grande brincadeira de criança era poder levar esses peixes para casa e colocar dentro de um aquário. Eu não entendia na época o quanto eu gostava, mas eu fazia. E aí, diferente do que é hoje, que a gente tem informação na palma da mão, literalmente, né, com o Google, internet no celular, a gente aprendia nas lojas de aquário. Então, ir à loja de aquário era uma atividade que eu amava fazer. E aí a minha paixão aí por reprodução e cuidado com os peixes veio dessa brincadeira. Sem saber que eu queria me tornar um biólogo e apaixonado, entendedor da natureza, eu via que eu tinha, o meu interesse estava ali, de entender como que as plantas reproduzem, como elas crescem, as células, como elas são. E isso me levou, após terminar o colégio, a querer ir a fundo e transformar isso, que hoje é a minha profissão. E aí, de onde que veio o contato com o peixe-palhaço? Porque até então, eu tinha só aquário de água doce. Então eu já tinha criado o beta, já tinha criado o lebiste. Eu falei, vou criar o carabandeira, porque o carabandeira é um peixe bacana. Eu colecionava uma revista. Eram 30 edições, que saía uma por semana na loja, na banca de jornal. Ao final dessas 30, vinha a capa dura para você encadernar e você tinha um livro de aquarismo. Esse livro, cara, que não é tão antigo, da década de 90, não tinha uma foto, era tudo desenho, à mão, colorido à mão dos peixes. Na parte do peixe-palhaço, falava assim, o peixe-palhaço é de fácil reprodução. E lendo aquilo, é fácil. Aí eu falava, por que ninguém cria aqui no Brasil? Né? Aí na loja de aquário, assim, ó, tá aqui falando que é fácil, tem filhote que alguém cria? Não, é importado, esse peixe vem da Indonésia, ele é coletado no mar. Aí, tá escrito no livro que é fácil, eu vou atrás de criar. Tinha uma palavra lá que era rotífero. Eu ia na loja de aquário, nas lojas de aquário eram poucas, o aquarismo marinho era raro ainda, era uma loja ou outra que tinha, e os donos da loja, que era a nossa fonte de informação na época, eu não sei o que é. Perguntando, indo atrás dessa informação do que é o rotífero, né, não tinha, ninguém sabia o que era, eu caí no Instituto de Pesca aqui do estado de São Paulo. Cheguei lá, fui conversar com os responsáveis do Instituto de Pesca, tô atrás desse rotífero aqui. Quem deve ter é a professora lá do laboratório de microalga da USP, no Instituto Oceanográfico do estado de São Paulo. Cara, tem o rotífero aqui, vem ver. Aí eu vi pela primeira vez aquele bichinho microscópico. A técnica ela foi um amor comigo, pegou, me mostrou, olhamos no microscópio como ele era, o que ele comia, me ensinou tudo. E aí eu falei, tá bom, então como é que eu faço para adquirir? Posso comprar? Não. Né? Então, pela minha faculdade, o professor de botânica fez uma solicitação para a USP para receber para um projeto de pesquisa, que era a minha pesquisa de terminar a conclusão do curso, que seria a criação do peixe-palhaço, e aí cederam uma cepa da microalga e do rotífero. Eu comecei a criar eles, e aí então isso foi o meu contato aí com a chave da criação do peixe-palhaço, que era o plâncton que não tinha disponível aqui no Brasil. No momento que eu entrei na biologia, eu percebi que era a faculdade certa para mim. Eu fui entendendo que dava para eu criar os peixes. A criação era em casa. Então, eu consegui negociar com meus pais uma parte lá embaixo na garagem, um quartinho,
E aí o quartinho virou ali o meu espaço dos aquários. E aí então foram 12 aquários no começo, 4 aquários para matrizes, né, 4 aquários de crescimento e 4 aquários de cultivo de plâncton. E aí eu tive sucesso ali no primeiro ano de faculdade, os primeiros peixes palhaço. No momento que eu tenho 4 peixes palhaço e eu chego na loja e falo, senhor lojista, você não precisa mais exportar o peixe lá da Indonésia. Eu tenho aqui, ó, 4 peixes palhaços que eu criei na minha casa. O senhor não quer comprar? Aí ele fala para mim assim, eu quero, mas você precisa ter a nota fiscal, o certificado de origem, licença do IBAMA, atestado de saúde dos animais. E eu falei, caramba, então não é só eu criar um peixe. Aí eu vi a necessidade de abrir uma empresa. Então eu virei empresário sem saber que eu estava virando empresário. Foram praticamente 2 anos no quartinho, com esses 12 aquários, aprendendo a lidar com o cultivo de plâncton, alimento dos peixes, e a começar a comercializar, a entregar na loja, e fui aprendendo a lidar com essa parte matemática, 2 anos, e aí vi a necessidade de expandir. Aí eu fui lá negociar com meus pais de novo, mas nesse momento agora eu já tinha capital, né, da venda desses peixes. Meu pai, vamos reformar aqui o quintal de casa, posso colocar mais 25 aquários? E aí, isso é uma coisa que eu tenho que agradecer e olhar e ver quantos meus pais foram verdadeiros educadores, né, de dar oportunidade para o filho, falar, não, tenta, faz, né, eu acredito em você, sem nunca saber se esse negócio ia dar certo ou não ia, né, e vai lá e tenta. Isso foi muito importante para eles me darem essa liberdade. E aí montei lá os 20 e poucos aquários e a empresa foi crescendo. Hoje a Aquasmart está instalada num prédio no bairro da Lapa, da Vila Romana, com 3 andares. Então a gente tem um andar de matrizes, um andar de crescimento, um andar de quarentena e laboratório, com mais de 200 aquários de matrizes, então, que são os casais reprodutores, com 48 aquários de crescimento e 36 aquários de larvicultura. São 5 ou 6 mil peixes palhaços produzidos por mês. E o aquarista é um colecionador, ele quer ter um diferente do outro. Então é um mercado, acho que rico. A gente vai estar sempre fazendo uma variedade nova, uma assinatura legal, né? Que nem a gente tem aqui na Aquasmart, peixe criado por nós, só a gente tem essa nova variedade, que logo vai para o mercado e aí outros criadores conseguem ter. Se a gente for olhar na linha do tempo, a Aquasmart nasceu em 2003 e junto com a Aquasmart, o cultivo de plâncton, da microbiologia, da microalga, vira uma atividade diária, a necessidade de cuidado e manejo do plâncton, do palhaço, do alimento da matriz, do crescimento, da troca d'água e do tratamento de água, da filtragem, e a coisa vai tornando uma coisa grande. Por mais que a gente ainda era pequeno, que sozinho a gente não consegue fazer. Então vem a necessidade de incorporar mais pessoas nesse time. Então naquela época, um amigo meu de faculdade, o Ari, meu parceiro de faculdade, aprendendo junto, estudando junto, né, como que a gente vai fazer para manter esses peixes, vamos buscar informação na biblioteca da faculdade, fala para mim assim, eu tenho um amigo, um japonês, que tá louco para conhecer a empresa. E esse meu amigo, que hoje é o Ari dos Peixes Palhaço, tem um grande nome aí no mercado, falou que ele trabalhava junto com um colega da faculdade que tinha uma criação de peixe palhaço. E eu me interessei muito, pedi para ele me levar, né, para eu ver se era de verdade, como é que fazia essa criação, porque era muito difícil a gente encontrar peixes de água salgada nas lojas, era muito caro, era muito difícil de encontrar. Eu falei, pô, mas a gente não traz ninguém aqui, né? Isso aqui é o nosso segredo, a gente ainda está aprendendo, tá querendo desenvolver. Cara, ele está me pedindo, pelo amor de Deus, vamos levar ele lá na empresa. Ari, não dá para trazer ninguém na empresa. Isso aqui é nosso segredo comercial, é a criação de peixe, é tudo que eu aprendi aqui no livro em inglês. Aí, certo dia, de tanto ele insistir, aí eu falei, beleza, traz o seu amigo. E aí, depois de muito tempo insistindo, um dia ele falou, pode ir, com muito contragosto, inclusive do Cássio na época, ele acabou me levando um dia lá para conhecer. E eu fiquei fascinado com a estrutura e com a quantidade de peixes que a Aquasmart estava produzindo. Eu lembro que tinha um tanque que eu acho que tinha 6 mil peixes, peixe palhaço jovem. Eu nunca tinha visto aquilo
em lugar algum, nem em vídeo, nem na internet. Então foi uma junção ali de ideias e desejos iguais, né? A mesma paixão, que ele com conhecimento da microbiologia e eu já com conhecimento da criação dos peixes. E aí, além de uma amizade, uma parceria da biologia começou. E aí foi uma oportunidade da gente se conhecer e ali foi um feeling muito legal. Eu falei, nossa, eu não entendo na área de microbiologia, eu vi que ele criava microalga, que ele tinha alguns problemas no cultivo do zooplâncton e eu achei que eu poderia agregar alguma coisa ali, trocando informações, aprendendo sobre o cultivo de peixe-palhaço e levando algumas informações sobre a microbiologia, tanto do fitoplâncton e do zooplâncton, quanto do sistema de filtragem da água. O Jansen, ele trouxe para dentro da empresa o pensamento científico. Todos esses testes que eu vinha fazendo na empresa, de maneira empírica, eu mesmo, lendo os livros, ele veio me trazer o pensamento científico. Falou, Cássio, isso que você está fazendo é pesquisa, anota, vamos colocar no papel, vamos comparar. Vamos fazer o seguinte, para ter certeza desse resultado, vamos fazer 3 ensaios. A minha carreira toda na área de biologia e de microbiologia foi voltado à parte acadêmica, de pesquisa, e eu vi uma oportunidade de aplicar ciência, aplicar o conhecimento científico dentro de uma empresa privada. O Cássio veio com uma proposta de, cara, eu preciso melhorar meu sistema de cultivo, aumentar minha produção, expandir a empresa, mas eu não consigo sozinho, eu preciso de desenvolvimento e pesquisa. E aí surgiu a ideia, a gente conversando uma vez, da gente concentrar essa microalga num grande volume e fazer a separação das células da água. E aí formando isso uma pasta. Então a nanopaste, que é a Nanochlorops oculata, que é o nome da microalga, virou a pasta de microalgas, a solução de um problema que a gente tinha na criação. Então, essa riqueza do pensamento científico que fez a empresa alavancar e a gente chegar onde a gente está, né? Com esse crescimento de variedade de peixes e tipos e o principal, que é a saúde do peixe e a qualidade na rapidez do crescimento dele. Então tudo isso é uma tecnologia desenvolvida por nós que só veio através da pesquisa. Então hoje a Aquasmart conta com 9 colaboradores. Entre eles a gente tem a equipe de venda, equipe de produção, equipe de logística que faz a embalagem e os envios, né? O nosso pesquisador master que cuida da parte do cultivo de plâncton e a gente recebe estagiários. Então dentro dessa nossa contribuição com a pesquisa que é feita aqui não fica só aqui. Então estagiários de biologia, de engenharia de pesca, de oceanografia, fazem parcerias com a gente, aprendem sobre a aquicultura ornamental aqui e a gente recebe contribuição desse estagiário com o conhecimento que está fresquinho, que está aprendendo na universidade. Então essa é uma parceria que eu faço questão de manter aqui com a empresa, da gente estar sempre com gente jovem, nova, contribuindo com as pessoas e com o bem-estar animal, que é o nosso propósito. Quando eu entrei, eu vi muitos palhaços. Eu falei, nossa, Cássio, tem muito peixe aqui. A gente tem que colocar isso em tudo quanto é loja. E dá para atender o Brasil inteiro. Aí ele falou, você tem certeza que a gente consegue atender o Brasil inteiro? Eu falei, vamos atender o Brasil inteiro. A gente tem capacidade para isso porque tem produto. Já tive vários clientes que falam, Brunão, quero investir em R$2.000 de produtos da Aquasmart. Manda o que você quiser. E aí eu venho, separo com o maior carinho que eu posso fazer de melhor para cada um deles e mando. Quando recebe é chuva de elogios. A gente fica muito contente é com os elogios no final. Porque eu posso falar da Aquasmart que vem crescendo a cada ano de uma forma que não dá para pensar. Eu nunca imaginei, na verdade, que nós estaríamos hoje nesse nível, muito forte. A Aquasmart é os nossos colaboradores. A Aquasmart não é uma empresa que produz peixe. A Aquasmart são pessoas que fazem peixes. O carinho que o Cássio tem com as pessoas é porque os pais dele ensinaram isso a ele. E isso ele me passou. Hoje eu falo, eu sou um homem melhor porque eu tenho o Cássio do meu lado. Porque sem eles, os peixes não respiram, os peixes não comem, eles não crescem, eles não reproduzem. Então, se a gente tiver que definir o que é a Aquasmart hoje, é cada um dos colaboradores vivendo um sonho, que aí eu posso falar que esse sonho fui eu que trouxe lá de cima.
mas cada um de nós, a gente vive hoje, no nosso dia a dia, esse sonho que é fazer peixe. E a gente faz o peixe por quê? Porque ver uma criança com um saquinho de peixe na mão, levando para o aquário em casa, não tem preço. Não é pelo valor desse animal, mas é pela satisfação de saber que uma criança vai ficar feliz em casa e vai curtir um bichinho em casa, assim como eu fiz, assim como meus pais fizeram comigo e assim como o aquarismo cresce no mundo inteiro e não só no Brasil. Porque ter um pedacinho da natureza seu ali para você cuidar, sabendo que tendo um peixinho criado em aquário na sua casa, você está preservando ele lá na natureza, cara, não é pelo dinheiro nenhum. É simplesmente por saber que eu estou fazendo um pouquinho pelo mundo todo.